O Senhor tem ministrado essa palavra ao meu coração sobre a importância dessa oração do Pai Nosso. Nós vamos estar discorrendo sobre isso aqui. Nós vamos fazer uma análise da nossa vida. Como é que nós estamos em relação a essa oração? Essa não é a reza. Essa é uma oração que o Senhor nos ensinou. E nós precisamos entender com profundidade o que isso significa. Amém? Então, se você quiser abrir a Bíblia ou ler ali, eu vou... Mateus capítulo 6, de 9 a 11. Mateus 6, de 9 a 11. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que oração maravilhosa, né? Nós vamos fazer uma análise por cada trecho dela. Pai nosso que estás nos céus. O que significa? Quem que pode fazer essa oração? Só os filhos. Você já imaginou um vizinho, o filho do vizinho erra o andar? Eu moro no 102, o vizinho do 202 tem um filho. Aí ele bate lá na minha porta e chega e fala assim: ô pai. Fala, que isso, menino? Sou seu pai, não. Não tem nada a ver com você, eu sou seu vizinho. Então, quando nós nos chegamos a Deus e chamando Ele de Pai, sem ter passado pelo processo de adoção, não tem sentido. A sua resposta vai ser óbvia para aquele menino. Fala, menino, eu não te conheço, não. Eu acho que você errou aí a porta. Né? Então, tem algumas condições para você chamar Deus de Pai. Primeiro, você tem que ter nascido de novo. João 3:3 fala sobre isso. E quando Nicodemos vai lá na presença de Jesus, e Nicodemos era um homem, um religioso da época, podia ser um bispo aqui hoje, tipo alguma coisa desse nível, um presbítero. E Jesus não responde a oração dele, fala, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Essa é a condição, Nicodemos. E aí tem toda aquela trama lá, né? Nicodemos não entende, fala, como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe? Não tem jeito. Mas Jesus fala, você precisa nascer da água e do Espírito. É um novo nascimento, é uma experiência que nós precisamos ter. Condição, arrependimento, confissão e oração. Você tem que fazer isso diante de Deus. Ninguém pode fazer isso por você. É uma experiência pessoal. O nosso Deus é um Deus pessoal. Não adianta eu fazer uma oração, Senhor, salva todo mundo aqui. Essa oração é inócua, não tem valor nenhum. Por quê? Porque você precisa se arrepender, você precisa orar e reconhecer quem você é diante da santidade de Deus. Características, você fala assim, mas eu fiz uma oração, será que eu fui salvo? Você tem algumas características do salvo. Primeira, você começa a amar a Bíblia. Você está lá no seu serviço, fala assim, 15 minutos para lanchar ou 15 minutos lendo a Bíblia? Ah, eu quero a Bíblia. A sua preferência vai ser sempre a Bíblia. Segunda, você começa a amar Deus. Nós éramos inimigos de Deus, agora nós amamos a Deus, nós amamos Jesus, nós amamos o Espírito Santo, nós amamos o Pai. Essa é a característica do salvo. Terceira coisa que acontece, você começa a amar os irmãos. Você quer estar junto com os irmãos? Eu fico indignado quando as igrejas, casas estão vazias, ou você nem nunca foi, ou passou por lá. Não há igreja sem comunhão. E você tem que sentir isso lá no seu âmago, essa vontade de estar com os irmãos. Eu me lembro quando eu me converti, os irmãos, os jovens lá tinham uma patotinha, eles não me deixavam entrar. Mas aonde vocês vão? Eu vou jogar vôlei. Eu ia. Eu levantava a bola
pro levantador, assim, esperando que ele ia levantar para me cortar, ele jogava a bola para o amigo dele do lado. Sabe o que eu fazia? Nada. Eu falei, eu não tenho outro lugar para não estar, a não ser com meus irmãos. Até um dia que ele chegava e falou, Roberto, nós queremos te pedir perdão pelo que nós fizemos com você. Eu falei, irmão, está tudo bem. Eu não tenho outro lugar para ir, eu só posso estar com vocês. Quarta característica, você mudou de vida. Eu fiz aquela oração, nada alterou na minha vida, então você não nasceu de novo. Eu fiz aquela oração e passei a frequentar a igreja. O demônio também faz isso. Isso não adianta, meu irmão. Você tem que ser mudado lá dentro. Eu lembro da minha experiência. Eu tive uma experiência no dia 5 de julho de 78. E eu cheguei em casa, eu falei, vocês conheciam aquele Robert? Ele morreu. Agora eu sou um novo jovem. E sabe o que foi a reação dele? Eles começaram a rir. Falaram, nós te conhecemos, nós sabemos que você é drogado, que você é bebo. Aí na segunda-feira ele falou, olha, o Robert mudou, ele não vai mais para o bar, ele não sai mais com a turma da pesada. Porque havia mudado, irmãos. Não era eu que mudei, é algo que mudou. Deus mudou alguma coisa dentro de mim. Quinta coisa, você tem que ter a testificação do Espírito Santo dentro de você. Sabe aquele negócio? Assim, eu sou salvo porque eu sou salvo, porque eu só sei que eu sou salvo. Por que você é salvo? Porque eu fiz oração? Porque eu não... Não, o Espírito testifica dentro de mim. É uma certeza absoluta que se você morrer agora, você vai para a presença do Pai. E Ele vai te receber lá na porta dos céus. Teve um irmão que teve um sonho, pastor da Lagoinha, e eu gostei muito desse sonho. Ele falou, chegou lá na porta do céu, no sonho, e Jesus chegava e dançava, abraçava alguns. Outro chegava, meu filho, que bom que você está aqui. Aí ele perguntou assim, não era o Márcio, não. Então, aí alguns ele só cumprimentava, outros ele dançava, pulava com... Aí o cara falou assim, ele pensou no sonho dele, falou, Jesus está fazendo acepção de pessoas. Aí o Espírito de Deus falou com ele, não está fazendo acepção de pessoas. Ele está sendo com ele como ele foi com ele lá na terra. Como é que o seu relacionamento com Jesus aqui? Ele vai te receber desse jeito lá. E eu sei que ele vai pular comigo lá e vai dançar, porque eu sempre fiz isso. Eu não faço isso agora porque eu estou com um probleminha na coluna. Se não, eu fazia, eu saía pulando aqui no meio de vocês. Quem já foi no encontro com Deus sabe que eu faço isso. Então o Espírito Santo vai testificar dentro de você. Então isso aqui tem que ser a sua história. Você era cativo do pecado. Você teve uma experiência com Jesus. Ele te lavou com o sangue dele. Você se tornou santo de Deus. E ele te libertou. Você não é mais escravo do pecado. Você não precisa beber mais. Você não precisa ver pornografia mais. Você não precisa se prostituir mais. Porque você está livre. Os nascidos de novo, isso é uma escolha. Senhor, repara não, mas eu vou pecar aqui hoje. Porque eu quero. Mas o Espírito de Deus está dentro de você para te ajudar. A trazer um escape daquela situação. E agora a sua vida glorifica a Deus. Como eu era, como foi minha experiência com Cristo e como eu sou agora. Você tem que ter essas 3 histórias na sua vida. Se nada mudou, se não houve uma experiência com Cristo, você continua cativo do mesmo jeito. Eu ia passar um vídeo, mas não vai dar tempo. Santificado seja o teu nome. Lá em 1 Pedro 1,2 fala assim, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Qual que é a palavra-chave aqui? Obediência.
Quando você faz essa oração, santificado seja o teu nome, você está falando com Deus, Deus, eu vou santificar o teu nome. Portanto, essa é uma oração comprometedora. Você tem que ser filho, mas também você tem que se posicionar diante de Deus para fazer essa oração. Você está falando para Deus, Deus, eu vou honrar o teu nome aqui na terra. Eu vou testemunhar do Senhor. Eu vou fazer a tua obra aqui. Esse é um compromisso nosso. Venha o teu reino, parece bonitinho, né? Venha o teu reino, Senhor. Mas o que isso quer dizer? Jesus pode voltar que eu estou pronto. Que oração comprometedora que nós estamos fazendo. Jesus pode vir que eu estou pronto. Mas você fala, não, mas tem um reino que eu posso trazer hoje. E tem um reino futuro, eu estou querendo o futuro. Que não vai vir agora ainda. Pelo menos as profecias ainda não se cumpriram todas. Mas mesmo o reino hoje, você fala, Senhor, tem um reino que eu posso obter hoje. Que eu posso viver hoje. Isso é maravilhoso, irmãos. Só que esse reino tem regras. Você quer conhecer algumas delas? Leia Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Estão lá. Você vai falar, mas Deus, eu não consigo fazer isso. Tem irmãos que creem que aquilo é para o milênio, e eu creio que é para hoje, irmãos. E há um preço a se pagar para quem quer ser um cristão verdadeiro. Lá fala, não entreis em demanda contra o seu irmão. Você está em demanda contra o seu irmão? Você está errado. Por que você não sofre o dano? Eu encontrei com um amigo dentro do supermercado. Era do meu tempo de conversão. Eu falei, cara, quanto tempo que eu não te vejo? Como é que estão as suas... Eu não sei por que saiu um assunto de herança lá. E os irmãos dele pegaram uma partezinha maior do que a dele. E ele falou para mim, eu entrei na justiça contra os meus irmãos, porque eles precisam aprender o que é certo e o que é errado. Eu fiquei olhando para ele. Esse senhor era um dentista bem conhecido em Belo Horizonte. E eu falei assim, engraçado, eu não posso agir assim. Não é porque eu quero, não, é porque Deus fala que eu não posso agir assim. Eu sofro dano, eu prefiro sofrer o dano. Eu fiz isso já 2 vezes. 2 não, mais de 2. Abrindo mão. Por quê, irmãos? Porque isso é um teste para mim e para você de vivermos o reino hoje. Tem um preço a se pagar. Mas sabe uma coisa que eu aprendi na história da minha vida? Toda vez que eu abro mão, o Senhor abençoa muito mais. Toda vez que eu falo, pode levar. Antigamente eu era mais atrevido, hoje eu não estou tanto assim não, mas eu era. Quando alguém me roubava um valor, eu vinha aqui e dizimava a parte do roubo. Você é doido? Não, cara, eu coloquei isso no coração e fazia isso. E sempre recebi mais êxito do que me roubaram. Sempre. E você precisa aprender isso, a viver essas regras do reino. Então, de qualquer forma, ou o reino futuro ou o reino agora, ele é muito comprometedor. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não mais a minha vontade, mas a tua. Não mais os meus desejos, mas os teus. Não mais os meus sonhos, mas os sonhos de Deus para mim. Eu vi uma vez uma pessoa falando sobre isso, sobre quando nós nos apresentarmos lá diante de Deus. O que você vai falar para o Senhor? Senhor, olha, eu fui um empresário legal. Multipliquei, ofertei na igreja, ofertei para os irmãos. Mas se você não consultou a Deus, se Ele queria que você fosse um empresário, Ele vai chegar para você e falar assim, esse não era o meu plano para você. Eu queria que você fosse pastor de uma igreja, você ia abençoar milhões de pessoas com a pregação que você ia dar. Aí ia chegar lá também um pastor. Senhor, e aí, o que você fez? Cuidei de uma igreja de 1000 membros. Está aqui, ó, os irmãos que eu cuidei. E Deus vai chegar para ele e pode ser
que fale assim: filho, eu não planejei isso para você. Como não, pastor? Como não, Deus? Eu cuidei de uma igreja de 1000 membros. Ele falou: eu tinha um plano para você ser empresário, estar diante dos poderosos dessa terra para honrar o meu nome, para pregar. E você fez o que você queria. Ser pastor, você achou bonitinho ser pastor. Não é bonitinho, irmãos, é uma carga. Marley está aqui, tem dia que nós vamos para casa, parece que nós estamos carregando um caminhão nas costas. Não é bonitinho ser pastor. É pesado. Mas se é o chamado de Deus para você, você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Mas se está fora do seu chamado, então nós temos que sonhar, entregar os nossos sonhos e desejos para o Senhor. Nós temos que ter uma dependência dEle para tudo. Você já pensou, chegando lá naquele mesmo lugar, chega uma mãe, fala: Senhor, o que você fez, filho? Senhor, eu não fiz muita coisa. Eu não tinha o dom da palavra. Eu era muito tímida. Mas uma coisa eu fiz: criei os meus filhos na disciplina do Senhor, levava eles para a igreja, levava eles nas atividades dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Eu fazia culto doméstico com meus filhos. Sabe o que o Senhor vai falar para ela? Serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Não é a importância do cargo, é o que você faz debaixo do chamado que Deus tem para você. Isso significa uma rendição total. Então, quando você está fazendo essa oração, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, você está falando: eu estou abrindo mão das minhas vontades, dos meus desejos, para entregar para o Senhor. E aquilo que o Senhor tiver para mim, eu vou receber, com muita alegria. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Meu Deus, você sabe o que significa quando você ora isso? Você está falando para Deus: Deus, eu confio no seu suprimento para o dia de amanhã. Senhor, eu não vou questionar o meu salário baixo, que às vezes é conta das minhas despesas. E até mesmo quando faltar, eu não vou questionar o Senhor. Eu não vou murmurar. Eu vou ser grato por aquilo que eu recebo. Eu vou aprender a viver com o salário que eu recebo. Eu não vou olhar para a mão do irmão que ganha mais e falar assim: ele é filho de Deus, eu também sou, vou lá comprar isso, vou financiar em 24 vezes. Você está falando: não vou fazer isso. Eu confio que não vai faltar, Senhor. Vou viver pela fé e tão somente pela fé. Quando você fala para o Senhor: pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É uma oração muito comprometedora, irmãos. Você está se comprometendo a viver pela fé, a andar pela fé, a confiar em Deus plenamente o seu futuro, a sua família, os seus filhos. O trabalho nos fornece o pão de cada dia, mas é a alegria, a gratidão e o contentamento que lhes dá o sabor. Eu gostei dessa frase. Sabe por quê? Porque eu tenho alguns parentes que eles chegam para comer: Senhor, muito obrigado por esse alimento. Ele olha assim para a carne, levanta assim: está salgado, está sem sal. Acaba de agradecer a Deus e reclama logo em seguida. Irmãos, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Senhor, obrigado por essa comida. Hoje já está um pouquinho salgado, mas muito obrigado. Porque tem pessoas que nem podem comer. Eu lembro de uma experiência de um homem que saiu do hospital, ficou internado. E aí, era particular, no final veio assim: oxigênio que você consumiu no hospital, R$5.000. E ele falou: isso aqui está certo? É isso mesmo? O cara falou: 5.000 que você consumiu aqui de oxigênio. Ele falou: puxa vida, eu nunca agradeci a Deus pelo ar que Ele me dá todo dia.
Ele me dá oxigênio todo dia e eu não agradeci a Ele por isso. Ixi, apertou mais ainda. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Pá. Eu lembro de uma senhora que eu fui orar por ela, era num salão de beleza. Eles pediram para eu ir lá fazer um culto com eles, fui e fiz. Aí eu falei, quem quiser oração, vem aqui avante. E veio a senhora, eu falei, pois não, o que o senhor quer? Ela falou, amanhã eu vou fazer uma cirurgia, tirar o útero, o ovário, e eu queria que o senhor orasse para que tudo fosse bem. Eu falei, pois não. Quando eu coloquei as mãos sobre ela, o senhor falou assim, ela tem uma opção de não operar. Eu falei, qual, senhor? Ele falou, fala para ela, se ela perdoar o pai dela, eu curo ela aqui agora. Se ela não perdoar, ela vai para a cirurgia. E eu perguntei para aquela senhora, a senhora quer ser curada agora com a condição de perdoar o seu pai? E o crente que ela ia falar, lógico, não quer ser operada não. Ela falou, não, eu prefiro ser operada. E eu fiz aquela reza, né? Falei, Senhor, abençoa ela lá, o médico, a mão dos médicos, papapá. Porque, meu irmão, não há condição do crente não perdoar, irmão. Sabe o que você está dizendo? Que é um compromisso maravilhoso de Deus. Vou perdoar os meus pais e os meus irmãos. Vou perdoar as pessoas que me feriram, roubaram, mentiram, ofenderam, abusaram de mim e toda sorte de ofensa. Isso é um compromisso que você está falando quando você ora isso aqui. Irmãos, perdoar é o ato de maior inteligência que nós podemos ter na nossa vida. É como se nós carregássemos algo quando não perdoamos, um saco muito pesado. Mas quando eu perdoo aquela pessoa que me feriu, que abusou de mim, o Senhor pega o saco e fala, deixa que eu cuide disso aqui, filho. Agora é meu. E aí você sai aliviado. Certa vez eu vi na televisão, há muitos anos atrás, uma moça que tinha sido estuprada, e ela chorando aos prantos. E eu falei, não, que coisa, né? Que coisa triste. Aí filmaram, foram entrevistar o bandido. E ele rindo. Eu falei, Senhor, tem uma coisa de muito errado nessa história. A moça que sofreu o fato está lá chorando. E o rapaz que abusou está lá rindo. Aí sabe o que o Espírito de Deus falou para mim? Se ela perdoar ele, eu curo ela agora. Eu curo o coração dela agora. E eu falei, entendi, Senhor. Entendi. O perdão é algo maravilhoso, querido, que Deus trouxe para nós. Não é para nos humilhar, não é para nos deixar lá para baixo, é para nos libertar. Este é o propósito do perdão. Perdão vai trazer liberdade. Você está lá preso na gaiolinha, vai sair de lá. Em nome de Jesus. E não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Parece que isso aqui está dependendo de Deus, né? É Deus que vai livrar do mal. É Deus que não vai deixar eu pecar. Mas será que é assim? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, a parte dele já fez. Agora tem a minha parte e a sua parte, que é obedecê-lo, que é fugir do pecado, que é fugir dos maus lugares. Já notou? Os caras são assassinados aonde? No boteco, no bar, na boate. Já notou isso? Dá uma briga, o cara morre lá. Fala, mas tinha a vida toda pela frente. Morreu num lugar, porque Deus não queria que ele estivesse ali, meu irmão. Deus já fez a parte dele, nós precisamos fazer a nossa. O Senhor já te libertou, o seu espírito está livre agora. Agora você precisa ter comunhão diária com ele, porque é igual comida. A comida que você comeu hoje é suficiente para hoje? Não é. Você levantou de manhã e falou, quero comer uma fruta, quero tomar aquele cafezinho cheiroso, feito na hora, não é assim? Por que você não contentou com o de ontem?
Assim, irmãos, é a nossa vida. Se você não buscar Deus, não tiver comunhão com Ele, não tiver uma vida de oração, não tiver uma vida de leitura da palavra, você não vai ficar livre, irmão. Certamente você vai cair em alguma enrascada do diabo, alguma cilada que ele aprontar para você. Teve um dia que eu estava lendo aquela lista lá eu não sei, foi a de Efésios, dos frutos da carne. Eu comecei a ler, eu falei, não, isso aqui eu estou bem, isso aqui eu estou bem, essa aqui mais ou menos, essa aqui eu estou bem, nunca mais pratiquei isso e tal, tal. Cheguei no final, falei, Deus, no frigir dos ovos, deu aí uma omelete. A média é boa. Aí o Espírito Santo falou, filho, todos esses pecados estão dormindo dentro do seu coração. Eles só estão precisando de um estímulo para brotar. Eu falei, misericórdia, Senhor, me ajuda. Estão tudo dormindo. Sabe aquela historinha que a gente vê nos filmes, acha muito bonitinho? Haja segundo o seu coração. A Bíblia falou, não faz isso não, porque o seu coração é enganoso e tem uma tendência para o mal. Você precisa fazer aquilo que agrada ao Senhor. No frigir dos ovos, nós temos uma escolha. Viver uma vida sem compromisso e uma vida com compromisso. Sem compromisso vai gerar morte. Com compromisso vai gerar vida. Sem compromisso, nós vamos ser maldição. Nós vamos ferir pessoas. Nós vamos maltratar pessoas. Nós podemos até matar pessoas com a palavra que sai da nossa boca. Mas com compromisso nós podemos ser bênção na vida das pessoas. Sem compromisso, nós podemos manter essa mágoa no coração. Com compromisso, nós podemos perdoar e ser livre. Nós podemos, sem compromisso, ficar pecando ou levar uma vida de santidade. Eu queria contar um exemplo da minha vida sobre perdão, que para você pode parecer uma coisa assim, sem relevância, mas para mim foi muito pesado. Uns funcionários meus fizeram, quando eu tinha escritório, umas coisas erradas lá. E eu fiquei muito triste. O gerente, não, ele era incrédulo. Eu perdoei ele rapidamente. Mas tinha um crente lá no meu, que era o subgerente. E eu falei, cara, esse cara não podia me trair. Eu tratei, ele estava sem geladeira, eu comprei uma geladeira para ele estava com um carro ruim, mandei reformar o carro dele. Como é que esse cara me trai? Mas eu falei, mas eu sou crente, preciso perdoar. E eu, Senhor, perdoa o fulano. Perdoa o fulano, está perdoado. Liberei para o Senhor. Aí alguém me perguntava, Robert, e o fulano? Era como se enfiasse uma agulha no meu coração. Eu sentia que a dorzinha interna, sabe? Aí eu ia para casa e falava, Senhor, eu sou filho do Senhor, eu estou liberando perdão para o fulano. Ele está perdoado em nome de Jesus. Eu falei, agora está beleza. Aí alguém chegava e falava assim, Robert, faz muito tempo que eu não vejo o fulano. A agulhinha estava lá de novo, eu falava, não é possível. Aí um dia eu falei, é hoje ou nada. Fui lá para a sala, falei assim, o senhor sai daqui, olha que o senhor me dê convicção do perdão. Aí comecei, lia a Bíblia, orava, lia a Bíblia, orava, lia a Bíblia, orava, adorava, lia a Bíblia. Lá para mais de meia-noite, o Senhor visitou lá. Encheu a minha sala. Eu dei um pulo do sofá e senti a presença de Deus me libertando. E eu levantei e abençoei o fulano. Eu falei, você está abençoado, a sua família está abençoada, seu trabalho está abençoado, tudo que você colocar as mãos vai prosperar. Aí estou eu chegando em casa. A minha rua só desce, eu estava indo para casa, no meu prédio. Aí quem vem? O fulano no ano do carro, que eu tinha reformado para ele. E ele abre um sorriso e dá tchau para mim. Sabe o que eu fiz? Abri um sorrisão e dei tchau para mim. Nunca mais, irmãos, aquilo pesou no meu coração. Então, quando a mágoa é muito entranhada,
não é só liberar um perdão, você tem que ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus para te libertar e sarar aquilo para sempre. Amém? Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso aqui é um fechamento, né? É a confirmação de tudo que nós falamos lá para trás. É tudo que a gente profetizou para o Senhor que ia fazer e tudo que nós pedimos a Deus para fazer na oração. Nós estamos fechando ela. Mas não é só isso. Aqui você está selando esta oração. Fala, Senhor, agora eu posso dizer que teu é o reino, teu é o poder e a glória do Senhor para sempre. Até para fazer esse fechamento, você tem que ter autoridade, irmão. Você tem que ter uma vida condizente com aquilo que você falou. Senão, não vai ser bom para você. Senão, algo pode dar errado. Então, o que falta? Comprometimento. Primeiro, chegar aqui na hora, no culto. Teve um dia que eu abri o culto, eu falei assim, irmãos, você já pensou se Jesus falasse assim, eu vou arrebatar só os que estiveram na igreja nesse horário. Meu Deus, 90% da igreja ia ficar para trás. Você já pensou nisso? Mas, irmãos, não é só isso é uma ilustração, um pensamento meu. Mas o compromisso que você faz com o Senhor é estar aqui. Ah, mas eu não gosto do som alto. Vai lá no Neif, vai lá no Marley, vai lá no Gustavo, vem em mim e fala, cara, eu não estou aguentando esse som. Ou eu vou te dar um negocinho para você pôr no ouvido, ou eu vou diminuir o som. Mas não justifica você não vir à igreja por causa do som. Eu tenho um irmão que tem problema no ouvido, que ele vem aqui, ele põe um negócio no ouvido e fica tranquilo, e adora o Senhor. Não é motivo para eu não vir. Trazer os filhos nas programações. O Gustavo não está aqui, né? Isso é uma peleja do Gustavo lá no departamento infantil. Os pais não trazem os filhos para as programações. Nós estamos aqui ajudando os pais a criar os filhos, educar os filhos. Eles não trazem os filhos. Aí depois o filho vai embora e fala, ele que tomou a decisão sozinho. Não, ele não teve experiência. Eu sei, irmãos, eu também tenho um filho que está fora da igreja, mas ele tomou a decisão. Eu levei aquele menino 15 anos para um acampamento de adolescentes. 15 anos. Eu dirigia e ministrava nesses acampamentos, eu e a Rosângela. 15 anos, ele tomou a decisão. Agora eu não quero. É ele, eu só vou orar por ele. Continuar amando ele. Mas é a vida dele, não é a minha. É maior. Então eu posso dormir tranquilo. Mas se eu não tivesse levado os meus filhos para a igreja, eu ia achar, oh Deus, por que eu não levei? Não faça isso, traga os seus filhos. Como é que eu vou arrepender? De não ter disciplina na oração, na leitura, no culto doméstico. Pede perdão a Deus, fala, Deus, quero mudar minha história. Quero começar a fazer isso a partir de hoje. Na devoção ao Senhor. Sabe aquele momento que você fica, Senhor, muito obrigado. Senhor, eu estou meditando a tua palavra aqui e eu fico envergonhado porque eu já pratiquei esses pecados. Lá no Velho Testamento falaram que se eu fizesse isso era para eu ser morto, apedrejado. Mas eu estou aqui vivo. É por causa da misericórdia e da graça do Senhor. Não fugir do pecado. As pessoas confundem enfrentar o diabo e fugir do pecado. Eles fogem do diabo e querem enfrentar o pecado. Dá tudo errado. O pecado você tem que fugir dele. Tem um pastor, amigo meu, que a mulher sentou lá no gabinete dele, olhou para ele, tinha os olhos verdes. Falou, pastor, seus olhos são tão lindos. Ele falou, só um minutinho. Foi lá e falou que a secretária dele, põe aquela mulher para fora do meu escritório e fala com ela. Nunca mais eu atendo ela. A pessoa falou, que é isso, pastor, você está pensando mal de mim? Ele falou, não, estou pensando mal de mim.
É assim que trata o pecado. Eu vi um irmão dando testemunho uma vez, que ele ficou bem de vida, e estava um carrão importado assim, parou no sinal, passou duas mulheres lindas olhando para ele assim. Ele falou, Senhor, estou dentro do carro, o que é que eu faço? Aí ele teve uma ideia, enfiou o dedo no nariz e começou. As mulheres... Irmãos, é assim que foge do pecado. Ah, não, eu estou com problema de pornografia. Aí vou lá entrar no computador. Não. Aí lá embaixo eu caio. Não, faça isso, fuja. Eu não tenho compromisso com as minhas ofertas. Irmão, você sabe que uma parte que você ganha é de Deus, outra parte é do pobre? Ah, não sabia disso, não. Pega e lê a Bíblia. Você vai ver que uma parte que você ganha... O judeu plantava, a esquina da plantação era dos pobres, da viúva e dos órfãos e do estrangeiro. O que ele ia colher, caísse no chão, ele não podia pegar. Também era do pobre e do necessitado. Vocês estão lembrando lá de Boaz? Boaz chegou para o capanga dele e falou assim, ó, a Ruth vai passar isso, você deixa cair bastante coisa para ela. Era esperto. É assim, irmãos. Eu estabeleci na minha vida, deixa eu falar como é que eu fiz na minha. Para ter uma disciplina. Porque senão a gente esquece. Fala, Senhor, eu preciso de tanto para viver. O que eu ganhar acima desse tanto, 10% é do pobre. Eu faço isso. Hoje eu passei ali, subi na nossa autocarro, entrei naquela primeira rotatória. Aí o cara chegou pedindo. Normalmente eu dou R$20, 10. Eu tirei, não tinha nada, só tinha 50. Eu dei para ele e falou, meu irmão, muito obrigado. Amanhã, na próxima semana, é meu aniversário, é o presente que você está me dando. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eles estavam falando, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu sou abençoado, cara, em fazer aquilo que Deus mandou. Estou fazendo mais que a minha obrigação, porque eu fiz um compromisso com o Senhor disso. É assim que a gente faz. E no chamado? Qual que é o teu chamado, meu irmão? O teu chamado é limpar as cadeiras aqui de manhã, colocar as bem alinhadinhas. Faça isso, cara. Você vai chegar lá diante de Deus e falar, Senhor, o que eu fiz? Todo domingo eu chegava 15 minutos mais cedo, arrumava as cadeiras para ficar bem bonitinho para os meus irmãos sentarem. E Deus vai falar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É assim que funciona o reino dos céus, irmãos. Então, agora nós vamos ficar de pé, vamos fazer essa oração, entendendo o que nós estamos falando. Então, repita comigo, Pai nosso que estás nos céus. Pois eu criei em Jesus e nasci de novo. Santificado seja o teu nome. Pois eu me comprometi a honrar e glorificar o seu nome. Venha o teu reino, porque eu estou pronto para recebê-lo. Faça-se a tua vontade assim na terra como nos céus. Porque me agrada mais fazer a tua vontade do que a minha. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pois tenho confiado o meu futuro em suas mãos. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Pois eu tenho cumprido esse mandamento. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois eu confio no teu livramento e na direção do teu Espírito. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Porque te dou toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. É isso aí, queridos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu queria fazer uma oração por você. Se você quer ajuda do Espírito Santo para viver essa oração,
Levante suas mãos, fala, e eu quero orar e ministrar sobre a sua vida nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada irmão que está se comprometendo com o Senhor aqui. Mas, na verdade, Senhor, sem o Teu Espírito nós não damos conta. Sem o Teu mover em nossas vidas não damos conta. Mas, Senhor, eu quero ministrar que cada um vai ter um desejo, gerado pelo Teu Santo Espírito, para Te buscar, para ter comunhão com o Senhor, para Te amar, para Te louvar, para Te agradecer. Em nome de Jesus, eu ministro uma nova vida para os meus irmãos, uma vida comprometida, compromissada com o Senhor, uma vida de servo do Senhor, homem e mulher cheio do Espírito Santo, profetas de Deus aqui nessa terra, em nome de Jesus, assim como Moisés falou lá, falou, eu quisera que todos vós profetizasseis e que fosse uma nação de profetas, assim eu profetizo sobre a sua vida, assim eu profetizo sobre a sua casa, para que a sua casa seja abençoada, a sua casa seja um manancial de Deus, você seja um manancial para os seus vizinhos, que os seus vizinhos se alegrem com a tua presença, em nome de Jesus, que você seja uma pessoa que sabe que foi colocada ali naquele prédio, naquela casa, para servir os seus vizinhos, para ser bênção na vida deles. Eu ministro sobre você uma porção nova do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém.